Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Estamos dando continuidade à programação do Festival É Tudo Verdade, em parceria com o SESC São Paulo. São 4 mesas e 4 palestras, diga-se de passagem. Nós tivemos agora às 2h30 a primeira palestra e teremos agora a segunda, que é um estudo de caso do filme em particular, com Janaína Nagata, artista visual e pesquisadora. Desenvolve seu trabalho em múltiplas linguagens, prezando sempre pela experimentação. Gostaria de agradecer a Janaína. Em nome do SESC, gostaria de agradecer a parceria com É Tudo Verdade, gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que eu vou passar uma lista de... Já está sendo passada, aliás, uma lista de presença. Não precisa assinar, não. Basta fazer um xizinho ou um vistinho do lado do nome, e caso o nome de vocês não esteja na lista, é só escrever no verso da folha. Tá passando, eu estou vendo que está passando também a lista da primeira palestra, das 2h30. Caso alguém não tenha assinado, esteja aqui e queira aproveitar para assinar a primeira lista, ela também está circulando, ok? Então, sem mais delongas, desejo, então, uma boa palestra. Muito obrigado. Bom, gente, oi, e boa tarde. Eu vou sentar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao É Tudo Verdade, ao SESC, a vocês, pela presença. E, bom, é um prazer poder estar aqui para discutir o uso de imagem de arquivo no documentário. Quando eu fui convidada pelo É Tudo Verdade para falar sobre o filme particular, eu fiquei pensando que seria uma espécie de desafio fazer um estudo de caso sobre o meu próprio filme, em primeiro lugar, porque é meu próprio filme, e, em segundo lugar, falar para pessoas que eu imagino que não tenham assistido o filme. E aí eu até queria perguntar para vocês, algum de vocês aqui assistiu o filme? Boa, ótimo. Mas eu tentei montar também a fala de um modo que vocês possam entender do que eu estou falando sem terem assistido o filme, e depois quem estiver interessado também fala comigo e a gente vê se é possível compartilhar o filme de alguma forma. Mas, até porque é isso, o filme passou em poucos festivais, passou no Olhar de Cinema em Curitiba, passou no Doc São Paulo, aqui no Brasil, né, e no Ecrã no Rio de Janeiro, e por enquanto só isso no Brasil. A gente passou em outros festivais fora e tal, mas no Brasil foi isso. E isso não impediu, no entanto, que o filme desse bastante o que falar em relação ao uso do material de arquivo. Imagino que por isso que o É Tudo Verdade me chamou aqui, porque o filme gerou bastante discussão. Eu vou começar, então, contextualizando um pouco, apresentando o filme particular, considerando que vocês não viram eles. Eu vou depois introduzir alguns pontos relativos ao uso de arquivo no filme, e aí nisso eu vou me basear tanto nas questões com as quais eu me deparei no processo de produção do filme, de realização também, nas discussões que o filme gerou, nas críticas publicadas após a exibição em festivais, e na ocasião também de uma mesa de debate em que eu participei sobre o uso de imagens no arquivo no IDFA, que é o Festival Internacional de Documentário de Amsterdã, onde o filme foi selecionado para um programa que priorizava o uso de imagens de arquivo, inclusive ganhou o prêmio sobre em relação ao uso de arquivos, uso criativo de arquivos no documentário. Então, nessa ocasião, também já tive bastante oportunidade de discutir com realizadores de arquivo lá e participar de palestras e tal. Tá. Então, como eu falei, eu vou começar contextualizando e apresentando o filme particular. E aí, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre os antecedentes desse filme, que, no caso, foi o meu primeiro filme. Eu nunca tinha realizado filme antes. Eu sou formada em artes visuais. E, na época em que a ideia desse filme surgiu, em 2018, eu estava terminando um mestrado no qual tratava, entre outras coisas, da reutilização de imagens de antigos mestres da história da arte no trabalho do Picasso. Então, era um mestrado bastante ligado com a história da arte no geral, não necessariamente com o cinema. Já derrubei aqui. E, paralelamente a isso, eu desenvolvi uma produção plástica, em artes plásticas, pessoal, na qual mobilizava técnicas de fotografia, pintura e gravura. E de um modo bastante heterogêneo, misturava tudo, tal. E aí, mais especificamente, eu tinha voltado, naquele momento, de uma residência artística que eu tinha realizado na Espanha, na qual eu estava trabalhando com intervenção manual em diapositivas, em slides.
e misturando técnicas de gravura. E aí eu pegava os slides, fazia intervenção, projetava. Era um pouco esse o trabalho que eu estava realizando na época. Que era um trabalho bem experimental e sem uso de arquivo, porque as fotos do slide eram fotos que eu mesma produzia, então não era um arquivo exatamente no sentido estrito do termo. E aí, nessa época, um vizinho da minha casa aqui em São Paulo, a casa dos meus pais, estava consertando um antigo projetor em 16mm, que tinha sido doado por uma igreja do bairro, e aí eu acabei adquirindo esse projetor porque eu fiquei animada com a ideia de continuar esse projeto de intervenção manual, mas, no caso, em uma película de filme, nas películas de filme, nesse caso, de arquivo. E aí, para fazer esse projetor funcionar, eu comprei um carretel pelo Mercado Livre, que ele vinha do Rio de Janeiro, e cujo anúncio era carretel mais filme particular. E aí, quando chegou esse carretel e o filme, eu resolvi projetar o filme, não sabia do que se tratava, só tinha isso no anúncio mesmo, um filme particular. E aí eu me deparei com um filme um tanto inesperado. Ele começava com 8 minutos, um pouco longo, de imagens de safari, gravadas por uma família branca, que era composta por um pai, uma mãe e uma filha pequena. As imagens elas eram coloridas, vibrantes, mas elas tinham algo de um pouco sombrio, ou pelo menos assim me pareceu quando eu vi pela primeira vez o filme. Essa família que está fazendo o safari, ela logo segue viagem e vai para um balneário, parece estar passando férias, grava seus passeios, e aí, em seguida, ela viaja outra vez para vilarejos locais do interior. Eu ainda não estou falando para vocês onde que é. E aí, esses vilarejos eles são habitados por uma população predominantemente negra, ao passo que na cidade de turismo, nem um pouco, nem tanto. E aí, nesse ponto, o registro de quem está sendo filmado, ele passa um pouco a ser um registro, digamos, etnográfico. A pessoa que filma, ela está filmando pessoas a serem registradas, que elas olham para a câmera fixamente, e aí são gravados os seus costumes, suas danças, suas roupas, suas feições, enfim. E aí, depois, por fim, na última parte desse arquivo que eu encontrei, de 16mm, a gente se depara com um jantar de luxo, cujos convidados também são todos brancos, outra vez. E aí, bom, pensando na dinâmica do debate dessa oficina, eu achei que seria interessante projetar esse filme 16mm na íntegra, para depois entrar nos comos e porquês da conversão desse arquivo no meu próprio filme, no filme que eu fiz. E aí, bom, por motivos que eu posso explicar depois, em breve, eu desisti da ideia de intervenção manual, e a gente pode até discutir isso depois, sobre os porquês, mas eu achei que com esse arquivo, nesse arquivo eu não poderia intervir manualmente, eu tinha que encontrar uma outra forma se eu quisesse trabalhar com ele. E aí, o meu próprio filme é uma confusão, porque os dois chamam um filme particular. O filme que de família, de 16mm, e o meu filme também dei o nome de filme particular. Então, quando eu falar, eu espero que fique claro sobre qual eu estou falando. Mas o meu próprio filme, ele começa com uma projeção do filme particular de 16mm na íntegra, e na qual eu apresento um pouco as circunstâncias do meu encontro com esse filme, como eu falei para vocês agora. Depois, eu projeto no meu próprio filme os 19 minutos do filme de arquivo, que já veio editado antes de chegar na minha mão. E isso, assim, eu pude perceber porque ele estava com fita, durex, corte, era muito fácil descobrir que ele tinha sido editado. Então, eu digo isso porque é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, mas como você sabe que o filme já era editado? É um material físico, dá para ver. E aí, enfim, eu queria mostrar essa primeira parte, porque eu acho que também vai ser um solo em comum para depois eu começar a mostrar mais coisas, a gente começar a conversar sobre o uso que eu fiz desse filme. E é isso. Acho que eu vou projetar aqui esses 19 minutos. Se vocês puderem apagar isso.
Bom, tá aí. Esse é o filme que eu encontrei, que veio parar anonimamente na minha mão. E, bem, como vocês podem ter visto, não sei o que cada um achou do filme, mas, como eu disse, ele era editado e essa edição ela segue uma estrutura ideologicamente rígida e hierárquica, determinada pela edição, né? Ela começa com o reino animal, daí ela passa pelos vilarejos no registro etnográfico e ela termina com o jantar da elite branca. E aí, no entanto, como vocês também devem ter notado, não existe nenhum arco narrativo propriamente dito. Quer dizer, essa história, ou contado, o Arquivo é um filme particular no sentido de um filme privado, né? Um filme de memória de uma família, de registros pessoais. E aí, o meu filme, o filme particular da Janaína, todo se desenvolve a partir desse arquivo. E aí eu vou explicar um pouco como. Mas poderia dizer, a grosso modo, que o meu filme é um filme sobre o filme. E, bom, aí reside o primeiro problema de natureza ética e política, que é por que exatamente realizar um filme sobre esse filme particular, que ele tem, sobre esse filme de família, e, mais especificamente, sobre esse filme de família filmado do ponto de vista de uma família branca, na África do Sul. Agora eu falei isso para vocês, eu não ia falar, mas, enfim. Acho que, de certo modo, eu acredito que o meu filme responde isso com os próprios meios dele e a partir dos seus próprios procedimentos, mas eu vou aqui sumarizar algumas razões um pouco mais teóricas para isso, né? Acho que, em primeiro lugar, e já me parecia um dado sensível desde a primeira vez que eu vi o filme, os gestos, as cenas, as pessoas retratadas, o modo como elas eram retratadas, a maneira de filmar, os ângulos, o ponto de vista adotado, tudo aquilo que a câmera captura nesse filme, ora intencionalmente e ora a revelia dos seus realizadores, todos esses elementos parecem encarnar signos da história e das relações de poder para além do filme, que dizem a respeito de uma história que, nesse caso, não é nada particular. E aí foi buscando explorar esses elementos que eu resolvi fazer uma espécie de varredura pelo filme particular, destrinchar todos os códigos e elementos utilizados nessa filmagem, focalizar os detalhes, tentando explorar silenciosamente cada conflito no filme, nesse filme de extração caseira, mas tentando pensar também sobre esse olhar etnocêntrico e mesmo racista que está por trás da câmera, né? De certo modo, e aí eu entro numa toada mais teórica, vocês vão me perdoar porque eu faço doutorado, assim que é, mas eu tentei fazer com esse filme o equivalente fílmico do que ensaístas como, por exemplo, Antônio Cândido ou Roberto Schwarz, eles chamam de crítica imanente, uma crítica que, na verdade, ela preconiza extrair da realidade material de uma obra, de um arquivo, nesse caso, né, de um filme de arquivo, os motivos culturais e ideológicos que estão engastados no material dele, do movimento que ele oscila do objeto particular para circunstâncias históricas, do dado interno para o dado externo, e assim por diante. Eu vou explicar mais tarde como eu tentei fazer isso.
Mas justamente visando essa espécie de análise fílmica imanente desse filme particular, desse filme encontrado, eu elaborei uma estrutura que também é um pouco particular. E aí, para apresentar essa estrutura, eu vou seguir projetando os próximos minutos do filme para vocês, bem pouquinho, assim, só para vocês entenderem o que eu fiz. Da onde a gente parou. Acho que não foi. Parque Nacional Kruger website rotas salvar ligar 4715.949 comentários no Google Parque Nacional na África do Sul. Descrição: o Parque Nacional Kruger, no nordeste da África do Sul, é uma das maiores reservas de caça de África. A elevada densidade de animais selvagens inclui os Big 5 polegadas, leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e búfalos. Centenas de outros mamíferos fazem dele a sua casa, tal como várias espécies de aves, como os abutres, as águias e as cigonhas. As montanhas, as planícies arborizadas e as florestas tropicais fazem parte da paisagem. Endereço: África do Sul, área 19.485 km², horário fechado, abre ter às 6 horas, estabelecido 31 de maio de 1926, telefone mais 27 13 735 4000, sugerir uma alteração, perguntas e respostas, fazer uma pergunta P. Traduzido pelo Google. A África do Sul é um país lindo e grandioso. Você concorda? Original, South Africa, Isabel Tifuan, Grand Country. Do you agree? Bom, eu só mostrei... Aqui está o primeiro vídeo que aparece no filme particular, mas a estrutura é sempre a mesma. Eu coloco uma tela bipartida. Na direita existem buscas da internet, que eu vou fazendo seguindo 2 preceitos básicos. 2 regras que eu digo que são incontornáveis, que, enfim, são escolhas minhas. A primeira delas é sempre buscar na internet tudo que eu vejo na imagem do filme. Então, nada que está na minha cabeça, sei lá. Então, eu vejo uma placa, ou eu vejo uma imagem que eu procuro, tudo que está no filme. Então, eu começo por aí. E aí, a segunda regra é, se não for uma coisa que está na imagem do filme, é uma coisa que eu achei pela lógica do hiperlink, ou seja, pelo que a internet já me mandou como algoritmo, também um pouco porque, dentro dessa lógica de problematizar o arquivo fílmico material, existe a problematização da própria internet como o nosso meio de outros arquivos. Eu ia entrar isso um pouco adiante, né? Mas deixa eu ver o que eu coloquei aqui no meu... Bom, nesse sentido, assim, e aí eu queria colocar uma primeira questão que é uma escolha minha, é que eu acho que eu tinha a ideia de partir, de trabalhar estritamente na linguagem do que vários autores chamam de found footage. A diferença dos documentários tradicionais, né, não todos, mas de grande parte, que eles partem de uma história a ser contada e utilizam essas chamadas imagens de arquivo como uma espécie de compilação para fins narrativos, para ilustrar, por exemplo, um comentário em voz-over de uma história que já existe, ou de um roteiro,
ou para que eles apareçam junto com cabeça falante, de gente sendo entrevistada. Na verdade, o que eu gostaria não era de contar uma história, usar esse arquivo para ilustrar essa história, mas de extrair os dados da história da onde eles pudessem estar nesse arquivo, ou seja, como esse arquivo, de alguma forma, é um documento da história. Eu tinha um pouco essa intenção, né? E aí ressignificar o arquivo em relação a isso. O historiador do cinema, o Thomas Elsesser, nesse sentido, ele faz uma diferenciação de dois procedimentos, do found footage, que ele fala que é ele define como filmes que instalam uma postura crítica vis-à-vis com o material de partida, e o que ele chama de find footage, que é quando você acha os arquivos a posteriori, não a priori, para uma história que você tem, você vai lá e faz a pesquisa do arquivo e acha arquivos que podem se encaixar no seu filme. No meu caso, é realmente um filme de found footage, de filme encontrado mesmo. E aí o segundo dado, eu acho que é importante em relação à estrutura de telas bipartidas, é o uso do desktop, que ele, de certo modo, redimensiona o filme de família, né? No início, eu estava trabalhando, nesses primeiros 19 minutos, com uma ideia de arquivo, no sentido de um arquivo em particular, plástico, um filme em 16mm, um arquivo no sentido concreto, e muito próximo daquilo que os surrealistas, lá na história da arte, chamam de objet trouvé, de objeto encontrado, que é um objeto estranho, que ele é capaz de despertar um sentimento ou uma experiência de estranhamento, de inquietação, que é uma experiência estética, enfim, o Freud definiria isso como unheimlich, que parece, é como se esse objeto trouvé é um objeto que quase como que vem de um outro tempo e de um outro espaço e cai no seu tempo de um modo estético. E aí, quando eu reposiciono o filme de família no desktop, eu passo desse registro do arquivo enquanto realidade material para o registro do arquivo enquanto conjunto potencial, informacional, de documentos, signos, imagens, como um sistema de informação. Até num sentido Foucaultiano, a gente podia falar de um sistema de pressupostos que regula e condiciona a validade dos enunciados. É um sistema, é um arquivo todo que, na verdade, é o potencial do arquivo, porque o arquivo são vários arquivos, a internet é um arquivo infinito. E, enfim, aí isso também já muda o sentido do arquivo que eu estava usando no início, né? E aí, ao posicionar esse documento particular nessa tela bipartida do lado da internet, dessa lógica, desse repositório de várias imagens, eu tento, de algum modo, trazer o fora de campo do filme particular, o extra-campo, tudo aquilo que não está dentro daqueles quadros lá do filme particular, do filme de arquivo, para dentro do campo de uma tela de cinema reposicionada, né? E redimensionada. E, de certa forma, a ideia um pouco, pelo menos a minha ideia, era fazer com que as imagens do lado direito da tela comentassem as imagens do lado esquerdo da tela e vice-versa, num processo de ressignificação dialético, no qual uma imagem comenta a outra e, na verdade, no qual a tela de cinema ela se converte em uma espécie de lugar onde você vê uma relação entre dois planos, duas imagens, uma possibilidade dialética infinita. Bom, mobilizando essa estrutura, né, do dispositivo, não sei se está dando para entender até agora, mas o filme particular, ele também passa a operar segundo regras minhas. Eu já falei de duas regras rígidas, né? Eu já falei da primeira, que era de encontrar coisas que estavam no filme de arquivo, na regra da internet, mas também eu vou desenvolvendo as coisas linearmente, em sequência, sem cortes. Então, tudo que eu faço na pesquisa é um plano sequência. O mouse vai indo de um lugar para outro e eu não corto nunca. Eu só vou indo pela lógica do que eu procuro, ou que eu clico, ou que me aparece, ou que o algoritmo me sugere. É sempre assim. Eu não faço nenhum corte, pelo menos a edição. A edição é para que não haja nenhum corte, né? E esse plano sequência, ele é concentrado em blocos de pesquisa pelo computador, que eles se seguem linearmente de acordo com a ordem de aparição no filme particular. Então, eu faço um bloco de pesquisa sobre o safari, aí, dali a pouco, eu faço um bloco de pesquisa sobre aquele balneário que eles vão, dali a pouco, eu faço um bloco de pesquisa nas vilas que eles visitam, e um bloco de pesquisa sobre o jantar. E esses blocos de pesquisa na internet,
eles são intercalados por momentos onde você vê o filme na íntegra de novo, para que você possa ressignificar aquele filme depois que você passou por um procedimento de revisão a partir das operações de contraposição de imagem com o Desktop Movie. Desktop Movie, esse filme na tela, né? Eu não sei se deu para entender isso, mas eu espero que eu falando vocês entendam. Mas, enfim, essa estrutura em blocos, que ela é um tanto fechada em si, eu tenho 4 blocos que são intercalados com projeções inteiras do filme, ela contrasta um pouco deliberadamente com essa estrutura espontânea do found footage, como alguma coisa, um produto do acaso, encontrado. Então, ele dá uma certa rigidez para aquele documento que eu encontrei, que era esse documento aí, que, sei lá, eu achei. E aí ele passa a colocar ele é quase como um dispositivo de controle em relação a esse documento, assim, eu diria, de algum certo modo. E aí agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses blocos, e aí explorando também a questão do uso do arquivo, porque tem várias questões em cada um dos blocos, né? O primeiro bloco, em termos narrativos, ele localiza esse filme de família encontrado geográfica e temporalmente na África do Sul, nos anos 60, durante o regime de segregação racial do Apartheid. No trecho que eu tinha projetado antes para vocês, né, isso ocorre com o Kruger National Park, vocês já têm informação de que aquilo está na África do Sul. E aí, em seguida, eu vou pegando alguns elementos e vou situando ainda mais o filme no tempo e no espaço. Mas, além disso, o primeiro bloco ele serve para 2 outras coisas que eu procuro explorar. Então, depois de ter mostrado o filme na íntegra, eu tento voltar e contrapor ele com outras imagens para explorar 2 dimensões do filme de família. A do extracampo, né, de tudo que está para além do filme, e a do antecampo. E aí, por extracampo, eu não me refiro só ao espaço, por exemplo, que se prolonga, ou fora de campo que se prolonga para além dos limites do quadro, mas eu me refiro também às circunstâncias políticas que tornaram esse filme possível, num sentido mais amplo. E por antecampo, que é uma outra faceta que eu procuro explorar, eu me refiro, e aí eu uso uma definição do Jacques Aumont, a um fora de campo mais radical, que é aquele de onde a câmera se situa, que é o espaço de enunciação, que é um fora de... Assim, é quase como um espaço do discurso, que articula o ponto de vista do que está sendo filmado. Então, o antecampo é o espaço da pessoa que detém a câmera, do cinegrafista, vamos dizer, simplificando um pouco. Bom, eu vou passar um trecho grande, de novo, do filme para vocês verem como eu busco problematizar tanto o extracampo quanto o antecampo nesse primeiro bloco. Deixa eu ver aqui um pouco. Só para situar vocês, eu descubro depois, por uma placa também, que eles estão nessa cidade que chama Durban, depois. E aí eu vou pesquisando sobre Durban. Acho que eu vou abaixar um pouco, né?
the wonder Vou passar in your eyes. Eu exploro um pouco os comentários desse vídeo. Vou passar para cá. Bandeira da África do Sul. História da bandeira da África do Sul. Você sabia que a bandeira atual da África do Sul foi adotada em 27 de abril de 1994, logo após o fim do regime do apartheid? Isso mesmo, a bandeira antiga foi substituída pela atual, pois muitos consideravam que a antiga representava o antigo regime de conotação racista. Essa bandeira que está aqui do meu lado é a bandeira antiga da África. Brought the winter breezes, but now it's almost time to see the sunshine. We're planning our vacations and watch our No, don't blame, don't hate. goodness. It's an iguana. An iguana? Yeah, two of them. Bom, eu vou parar aqui até ia mostrar isso até o final, mas acho que tá sem legenda. Deixa eu até adicionar aqui. Eu vou mostrar até o finalzinho desse vídeo, só porque eu acho que ele é importante. I think. Oh my God. Those things are weird. Oh, they freak me out. So today we are going to do Bali's hair because we always have such difficulty trying to do African hair in Italy because there's not a lot of African people. So here in Durban there are hair salons that are just for African hair. So we're going to do like a whole lot of braids on Bali's hair. We're busy researching on the internet some cool looks. What do you like, Bali? I like more braided. Braided and kind of long, but not too long.
Yeah. Yeah. Bali, look how beautiful you are. You're gonna look so stunning. Look how long it is. Wow. Normal hair is. Yeah, you see they managed to brush it nicely. Are you excited, Bali? Yeah. Look beautiful. You're gonna be stunning. Eh? So nice. This is a typical thing that you have to do in Durban. What's your name? Nati. Nati's gonna take us on the rickshaw. I did this as a kid. I haven't done it in years, I'm afraid. Go first, Nati! No, I'm kidding. Okay, guys. Enjoy your ride. Bom, esse é o final desse primeiro bloco que eu exploro, no qual eu exploro essa parte do filme, justamente. E aí aqui um pouco o meu intuito era trabalhar em relação à articulação do lado direito e do lado esquerdo por uma espécie de repetição e complementaridade de gestos, de imagens, para também, não só para articular, para trazer, como eu falei para vocês, o extracampo daquelas imagens, tudo aquilo que não estava em campo, e o anticampo, ou seja, o espaço de quem filma. Acho que com esse último vídeo isso fica um pouco evidente, porque existe um rebatimento naquelas imagens de antigamente, com essas imagens de atual, de famílias visitando o mesmo lugar e tal. E aí aqui eu acho que eu vou fazer algumas observações antes de entrar em algumas questões que isso traz. Primeiro que eu acho que é bastante comum a gente pensar nos filmes caseiros e amadores como documentos espontâneos, anárquicos, pessoais, subjetivos. No campo acadêmico, né, são muitos estudiosos que defendem que os filmes de família, esses filmes pessoais, eles são expressão de micro-histórias, ao invés de histórias com H maiúsculo, história. De que eles não usam nenhuma linguagem sistemática, que eles prescindem de edição. E aí, de acordo com essa visão, tem vários historiadores sobre filmes caseiros que defendem isso, esses filmes são expressões de histórias vindas de baixo. Stories from below, usando o termo em inglês, em oposição à história oficial. Peraí, deixa eu achar onde eu estava. Bom, isso não é verdade para o filme particular. Como eu tinha dito, né, ele não só foi editada, mas existe uma linguagem cinematográfica por quem detém a câmera, que ela não é profissional, mas ela é bem estruturada. E aí, nesse sentido, o filme particular ele não é exatamente uma história vinda de baixo. E daí tem uma professora indiana, ela chama Veena Harihan, que ela se refere a filmes semelhantes usando o termo colonial home movies, filmes caseiros coloniais. Segundo essa autora, os temas típicos desses filmes são os próprios cineastas e as suas famílias. Ela interpreta esses filmes caseiros coloniais nos termos do que ela chama de promessa fracassada do cinema amador. E daí, o que ela quer dizer com isso, né? Para ela, esse tipo de filme, ele promete imediatismo, ele se finge de espontâneo, viagem de férias, legal, tamo lá. Mas, na verdade, eles reforçam hierarquias sociais pré-existentes por meio de um conjunto muito específico de procedimentos. E aí ela, inclusive, identifica 3 procedimentos e modos visuais coexistentes nesse tipo de filme, que são o oficial, o caseiro e o etnográfico. E aí, ambos esses 3 modos, eles existem no filme particular também. E aí, eu acho que eu estou dizendo tudo isso porque, em algum momento da minha pesquisa, durante a minha pesquisa, em algum momento, acho que desde muito princípio, eu consegui identificar essa promessa fracassada de espontaneidade no filme particular, como a própria essência mesmo desse filme. E embora aparentemente inocentes, e isso, claro, vai depender muito do background que você vai ter como observador, mas tem gente que... Eu mostrei para muita gente, nossa, que imagens bonitas, é quase inocente, mas embora elas pareçam inocentes, elas tenham um encanto, elas também são estruturadas pela linguagem, até pelo que a gente poderia chamar de um olhar branco.
E aí, acho que nesse primeiro bloco, uma das minhas preocupações em especial foi explorar essa tensão entre esse olhar espontâneo e esse olhar violento, entre as micro-histórias, as histórias de família e a história com H maiúsculo, a história. E nesse próprio ato, um pouco de perseguir uma espécie de arqueologia do ponto de vista assim, desse filme de família, era a intenção que eu tinha nesse bloco, né? Mas aí eu falei que depois eu ia entrar em questões de viés mais ético. Existem algumas tensões nessa proposta, do ponto de vista ético, né? Se esse é um documento de extração colonial imbuído de violência, de um olhar racista, por exemplo, qual é o custo de expor esse olhar através da sua reprodução e da sua republicização? Quer dizer, qual que é o custo da denúncia e da exposição do racismo estrutural que sustenta o ponto de vista branco? Ele basta expor esse ponto de vista branco? Quais são os subprodutos ou os efeitos colaterais dessa exposição, né? E aí eu mostrei aquela última cena para vocês, do cabelo, e ela talvez seja uma das mais problemáticas do filme, porque ela coloca essa questão de um modo muito patente. Por um lado, claro, o rebatimento do olhar daquela mulher italiana que leva lá a filha para fazer as tranças e para andar de carroça, ela joga uma luz para a atualização e para a perpetuação desse olhar racista etnográfico que vem desde os anos 60. Só que, por outro lado, ela expõe e ela duplica uma cena de violência. Então, existe um problema aí do ponto de vista ético, né? E, bom, esse problema ele é bastante atual, várias pessoas discutem isso, quem trabalha com arquivo, memória, documentário. Não sei se vocês conhecem, mas uma das figuras mais proeminentes dessa discussão, ela é uma professora escritora estadunidense que se chama Saidiya Hartman. Tem um artigo que ela escreve, que é intitulado Vênus em Dois Atos, no qual ela discute a dificuldade em tentar contar uma história de duas garotas, a história que ela está tentando narrar, né, de duas garotas negras que foram assassinadas no navio negreiro durante a época da escravidão nos Estados Unidos. Só que o único registro que se tem delas é o registro de livros de contabilidade de arquivos da escravidão nos Estados Unidos. E aí isso eu estou colocando nas palavras dela, isso o que se tem delas, eu abro aspas, é pouco mais do que o registro do seu encontro com o poder, e que fornece um esboço insuficiente de sua existência. Ou seja, ela discute a questão de trabalhar com imagens feitas do ponto de vista do colonizador, né, de quem tem o poder. E daí, nessas circunstâncias, ela pergunta como recuperar o locus de uma fala impossível sem ultrapassar o que podia ser pensado dentro dos parâmetros da história. E aí isso sem buscar reconstituir uma história que tenta redimir a violência apagando ela. Então, a pergunta é um pouco, bom, como eu vou contar essa história sem replicar a história, mas sem apagar a história? É um pouco isso, né? E aí ela propõe uma espécie de prática contra-arquivística que perturba os arquivos que reposam sobre a violência, mas ela também discute o fato de que é muito difícil você fazer isso sem replicar essa mesma ordem de violência contra a qual você está escrevendo, né? No caso, ela escrevendo, no caso, eu mostrando no filme. Bom, e aí ela, em última instância, claro, isso é impossível, embora, no caso da Hartman, ela tenha uma proposta muito interessante, depois se vocês quiserem ler as coisas dela, ela tem estratégias e procedimentos potentes para narrar e contar a história dessas garotas assassinadas pelo regime escravocrata a partir da narração, da fabulação e etc. Mas, claro, a Hartman é uma mulher negra e ela pode se permitir empatizar com a dor das suas protagonistas, tentar imaginar sua voz. O que eu, por exemplo, como uma mulher num lugar social de mulher branca, apesar de ter uma família oriental, mas aqui em São Paulo, eu jamais poderia alcançar sem que eu recaísse numa falsa demagogia, porque eu jamais vou entender o que aquelas pessoas, de fato, estão sentindo. Então, o meu campo de experiência é limitado nesse sentido. Então, a minha estratégia jamais poderia ser como a estratégia da Hartman, por exemplo. E aí, mas voltando para o caso do filme particular, né? Acho que o que eu tentei, como minha proposta como realizadora do filme, foi a de tentar perturbar esse arquivo a partir dos métodos outros que me pareciam cabíveis.
E aí eu tento fazer isso muito mais no segundo, no primeiro bloco, quando eu situei esse olhar branco, situei o extracampo e etc., eu ainda estou um pouco operando nessa lógica de encontrar imagens que se rebatem por repetição e por complementaridade. E aí, nos próximos blocos do filme, o que eu tento fazer, depois de ter feito isso, é perturbar o arquivo de outras maneiras. E eu vou tentar explicar um pouco como, assim. Mas, ao invés de só tematizar a repetição e a complementaridade, eu busquei também encontrar formas de como a resistência dos sujeitos elas poderiam ser expressas, daqueles sujeitos que estão sendo retratados, sujeitos negros, seja a partir do extracampo, seja a partir dos signos que as próprias imagens do filme particular mostram, né? E aí tem até uma questão interessante, que se no primeiro bloco eu tento buscar articular as imagens do filme particular e as imagens usando a repetição, como eu falei, nos próximos blocos eu parto para um outro tipo de procedimento, que é tematizar elas usando também a oposição. E aí eu vou tentar mostrar um trecho para que fique mais claro como isso ocorre. Aqui é um trecho um pouco em seguida, acho que eu posso passar daqui, no qual eu consigo achar pelas placas a cidade para onde eles vão em seguida, depois daquele balneário. Vou tocar. O edifício Bunga Intata é um edifício histórico com uma história tão complexa quanto a do próprio Nelson Mandela. Inaugurado na década de 1930, ele viu sucessivas organizações políticas irem e virem, desde os colonos até o parlamento Transkei, que lá se reuniu durante o apartheid, ironicamente uma vez presidido pelo primo de Nelson Mandela, o chefe Kaiser Matanzima.
Yet another new name on the political map of Africa, the Transkei. This is the region twice the size of Wales, which is to be the first area within South Africa where black South Africans, or Bantu, are to have some measure of self-government. There are to be 7 more of these Bantustans, states for the Bantu people, who make up 75% of South Africa's population. Dr. Verwoerd claims that this is the positive side of apartheid, that by establishing the Transkei and other Bantustans, both black and white can develop separately within their own regions. Will this idea work, or is it just window dressing to cover up the continuance of white supremacy? To find the answer to this question, Nigel Ryan spoke to Bantu leaders in Umtata, the capital of the Transkei. First to Chief Kaiser Matanzima, who is to be appointed by the government as head of the Transkei. Transkei, experimente o apartheid. And it involved people breaking laws in order to get arrested by way of protest at this horrible system. Bom, teria mais coisa, mas acho que eu vou parar por aqui. Bom, nessa parte acho que o que eu tento colocar é essa inquietante coincidência histórica, que é que o lugar onde essa família posa para a câmera, o edifício que eles visitam, que era um local importante político, um edifício para a instauração do regime do apartheid e da política de segregação racial, hoje ele virou um museu dedicado à memória do Nelson Mandela, que, como vocês devem saber, foi uma liderança importante da resistência. E aí, nesse trecho, eu acho que o que eu tento fazer é sobrepor 2 temporalidades, né, que ressignificam o arquivo, a do passado e a do presente. E essa sobreposição ela aponta para uma espécie de espaço in between, um gap temporal. E aí, nesse gap que se integram essas 2 dimensões paralelas e, ao mesmo tempo, simultâneas, que elas são emblematizadas pela própria tela, que é bipartida, né? Que são, de um lado, a realidade da família branca, que está lá em frente ao prédio, dando tchauzinho e tal, e, do outro lado, os movimentos que estavam acontecendo historicamente, paralelamente, no mesmo momento, que são movimentos de resistência. E aí o que eu tento fazer é criar uma oposição, mas também existem os gestos que eles vão se ressignificando mutuamente. Então, tem o gesto de levantar as armas, que ele rebate no gesto do tchauzinho, ou de segurar a faixa do protesto, e essas são também as formas como eu tematizei esse tempo paralelo que estava ocorrendo na mesma época, a partir, enfim, dessa coincidência histórica deles estarem no edifício, estarem posando na frente do edifício que virou o Museu do Nelson Mandela. E aí, nesse caso, claro, eu estou trabalhando de novo com essa ideia de extracampo, de fora de campo do filme particular, desse arquivo. Mas existem também formas que eu tentei trabalhar, que é de perturbar o arquivo, como eu estava falando antes, a partir das também de algumas coincidências que estão dentro do próprio filme de arquivo, né? Que estão no interior dele, nas suas margens, e até mesmo naquilo que está no espaço profílmico, no espaço onde a câmera filma, em tudo aquilo que a câmera pode pegar,
mas que a pessoa que detém a câmera não tinha intenção de captar, né? O Abi Warburg, que é um historiador da arte, vai chamar isso de engrama. Seriam os rastros mnemônicos, essa espécie de inconsciente fílmico do que a câmera capta, e não necessariamente o cinegrafista queria captar ou tinha a intenção real de captar, o que escapa um pouco essa formalização intencional dele. E aí eu vou colocar um momento onde isso ocorre também. Acho que é por aqui. Vou colocar desde aqui. Tá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar. Não, é isso. Eu queria mostrar esse momento em que eu tento problematizar ou perturbar o arquivo, trazer os ruídos do arquivo que estão dentro do próprio filme de família, né? E aí é esse momento onde a família viaja para esses vilarejos e usa essa linguagem etnográfica para filmar as pessoas. Enfim, se eu tivesse mais tempo, eu até poderia falar um pouco como essa linguagem etnográfica ela já foi usada pelo cinema desde os princípios, o fato de que ela implica relações de poder em relação a quem detém a câmera, quem é retratado. Tem vários cineastas que trabalharam com isso, não sei, Harun Farok, a Fiona Tan, muita gente trabalhou já com esse registro etnográfico que o cinema trazia nos seus princípios e até hoje, algumas vezes, mas aqui eu queria mostrar para vocês como eu tento problematizar esse mesmo registro no filme particular. Bom, nessa passagem, então, o cinegrafista ele filma essa mulher de marrom, né, que está centralizada no quadro, e que essa mulher que vocês estão vendo, que ela vem do fundo e ela se aproxima na câmera. E aí o nosso olhar ele é automaticamente atraído por esse movimento frontal em direção ao primeiro plano, por esse jogo, né, do cameraman, do cinegrafista e da mulher, por esse jogo do observador e do observado, por essa relação centrífuga, que ela também se encerra um pouco nesse poder de atração entre aquele que está sendo observado, aquele que observa, e todo o jogo de olhares entre eles. E com isso, com essa estratégia, esse modo de filmar, a gente não tende a perceber o que escapa a essa relação estreita, mas que está captado no fundo, nos limites do quadro, de forma acidental, né? Que são um pouco essas indeterminações, essas imprevisibilidades do ato de filmar, que fazem... E que isso eu acho que é muito bonito, assim, que fazem com que o cinema ele não seja simplesmente essa relação de previsível, pré-determinada, de poder e que, enfim, é de absoluto controle e que é uma relação absolutamente encerrada em quem ainda tem a câmera, no seu objeto, mas que ela passe a abrigar esses atos do acaso, né? E aí essa mulher que ela nas margens do campo cinematográfico do quadro, que ela se cobre, ela faz uma espécie de movimento deliberado e autoconsciente para interditar sua disponibilidade quanto àquele sujeito que está lá para ser filmado. Ela é, na minha opinião, um gesto de resistência, um gesto de negação dessa relação
etnográfica entre quem observa, quem detém a câmera e quem está sendo observado. E aí, assim, uma das formas que eu tentei também usar para problematizar foi trazendo isso para o próprio filme, com o que eu poderia fazer, que é focalizar esse gesto que eu considero um gesto de resistência. Tá. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho só, porque eu já estou um pouco acabando aqui. Não sei. Que horas são? Tá bom. Bom, eu vou passar para a penúltima parte, gente, que é aquela que a família visita as aldeias, os vilarejos e tal. E aí eu acho que nessa parte é a parte onde a relação do filme de família com a estrutura de poder do apartheid ela se delineia de uma maneira mais visível. E existe um momento, vou tentar ver se eu acho aqui, que eu uso justamente aqui, que eu uso uma ferramenta de reconhecimento facial, vou deixar tocando enquanto eu falo, para reconhecer esse retrato que está na parede. E daí ela me leva justamente ao primeiro-ministro da África do Sul. Eu vou deixar passando aqui, que foi... Vou deixar vocês verem, vai. Tem algum tempo. Hendrik French Verwoerd, Amsterdão, 8 de setembro de 1901. Cidade do Cabo, 6 de setembro de 1966, foi um político da África do Sul, criador e principal implantador do regime de segregação racial conhecido como apartheid, que categorizava os negros e outras etnias do país como uma subclasse de cidadãos. Serviu como primeiro-ministro da África do Sul desde 1958 até 1966, quando foi assassinado. Verwoerd proclamou a fundação da República da África do Sul em 1961. Antes disso, o território era conhecido como União Sul-Africana. É conhecido pela alcunha de arquiteto do apartheid. Inúmeras ruas nas vilas e cidades sul-africanas foram chamadas de Verwoerd. No entanto, depois de 1994, com o fim do apartheid, muitas mudaram de nome. Foi eleito, num concurso realizado pela televisão sul-africana, como um dos maiores sul-africanos de sempre. Bom, é que depois disso eu clico, mostro um vídeo dele definindo o apartheid, tem algumas outras partes. E aí, um pouco em seguida, eu tento encontrar, vamos ver... eu nem ia falar sobre isso, mas aqui tem uma coisa interessante que, em algum momento, eu paro eu deixo a propaganda que o YouTube me ofereceu, que é uma propaganda bem curiosa, inclusive, e tal, sobre poder e sobre masterclass, aí eu deixo ele falando, dali a pouco eu vou procurar esse sujeito. Não sei se vocês lembram dele. Cadê? Tá aqui, tô procurando ele. Aí o que me aparece vai aparecer ele, no caso, aqui. E aí depois eu vou tentar clicar nele, eu não consigo de jeito nenhum, eu tenho que pagar. Eu faço isso, boto aqui meu cartão de crédito, pago, e aí me aparece uma revista pornô. E aí, que é isso, né? Por quê? E aí, bem, depois eu fui descobrir, isso está aqui no filme e tal, que esse sujeito, ele
Ele era um líder da sua comunidade, mas também líder, assim, não exatamente um líder. Ele era conhecido por ser um multimilionário sul-africano que vendia feitiços para aumentar a potência sexual. Que era um Inyanga, que eles chamam de feiticeiro, que usa conhecimentos tradicionais e vendia esse feitiço que chama Ibangalala, e, enfim, e tal. E aí você fala, nossa, o que eles estão visitando esse cara? E aí ele era um milionário que tinha 23 esposas e se gabava porque ele satisfazia essas mulheres na cama e tal. E aí, mas ele tem um pouco a ver com a história do regime do apartheid, isso é o mais louco. Eu vou colocar aqui uma parte no qual isso é tematizado, vamos lá. Não sei se vocês lembram, o Verwoerd é o primeiro-ministro que a gente acabou de ver no retrato, o arquiteto do apartheid. Ai, meu Deus. Acho que foi. Homem negro que deu ordens ao Verwoerd. Para marcar o 50º aniversário da morte de Hendrik French Verwoerd, na semana passada escrevi um artigo de jornal no qual mencionei de passagem que quando esse arquiteto do apartheid não estava na igreja, ele consultava um Inyanga negro. Minhas contas no Twitter e no Facebook foram inundadas por pedidos de mais informações sobre o Kotsi Setúntissa, o Inyanga por trás do poder de Verwoerd. Alguns pensaram que eu tinha mencionado o Inyanga em tom de brincadeira. Eu não estava brincando quando mencionei que tanto Verwoerd quanto outro ex-primeiro-ministro da África do Sul, J.G. Stridon, consultaram esse multimilionário Inyanga na preparação para a vitória do Partido Nacional em 1948. Setúntissa, que preferia ser chamado pelo primeiro nome, era, segundo todos os relatos, um personagem colorido. Ele tinha 23 esposas e se gabava para todo mundo que podia satisfazê-las na cama porque usava uma poção mágica chamada Ibangalala. As pessoas acorreram ao seu quartel-general às centenas para procurar Ibangalala, mas alguns foram para que ele pudesse ajudá-los a praticar o Kutuala. Para os não iniciados, o Kutuala é um ritual sombrio onde uma pessoa iria ao Inyanga para obter uma poção de Muti para torná-lo rico e poderoso. Infelizmente, esse ritual específico envolve principalmente o sacrifício de um ser humano, geralmente um parente do cliente. A relação entre o Inyanga e o demagogo racista é fascinante se você considerar o rosto que Verwoerd não tinha em alta contra os negros. Mas como Verwoerd morreu é fascinante. Em 9 de abril de 1960, Verwoerd foi a Milner Park, Joanesburgo, para marcar o jubileu da União da África do Sul. Logo depois de fazer seu discurso de abertura, David Pratt, um rico empresário e fazendeiro inglês, deu 2 tiros no primeiro-ministro. Uma bala penetrou em sua bochecha direita e a segunda atravessou sua orelha. A reputação de Kotsi disparou. Seu Muti salvou Verwoerd. Então, em 6 de setembro de 1966, Verwoerd, seguro nas câmaras parlamentares, foi esfaqueado até a morte por Dimitris Safendas. Bom, essa notícia acho que ela resume muito, depois eu vou no Twitter e é muito curioso os comentários que as pessoas fazem sobre essa figura também, porque muita gente tem história para contar sobre ele e tal, mas, enfim. Mas eu acho que esse é um momento que ele é um pouco cômico, as pessoas riem na sala de cinema, mas, na minha opinião, ele diz um pouco sobre a vulnerabilidade desses sujeitos brancos do ponto de vista psicanalítico, porque se por um lado eles têm um olhar informado pelo racista, eles recorrem ao conhecimento de um feiticeiro negro para curar suas fragilidades. E aqui quase que uma inversão de papel, assim, entre dominadores e dominados, né, entre fortes e subalternos.
E é nesse momento ainda que a gente consegue ver a relação do Kotso Setunsa, desse feiticeiro, desse Nyanga, com o Verwoerd, com o arquiteto do apartheid, que ele, assombrado pela ganância, pelo medo de ter sido já alvo de um atentado e ter medo de perder sua vida, ele recorre aos conhecimentos desse feiticeiro para garantir o seu poder e a sua eleição na África do Sul, seu segundo mandato. E, nesse caso, a um homem negro. E aí, enfim, depois de desenterrar essa história aqui, desse arquivo, eu vou para a parte do jantar. E aí, vejam só, quem está no jantar. Taran, 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 o próprio. Vamos ver se eu acho um ponto onde isso dá para... Aqui acho que talvez dê para vocês verem. Ele estava no jantar que a gente viu no início do filme. Acho que aqui talvez dê para ver bem. Deixa eu ver. Aqui. A carinha dele aqui, ele aqui e tal, e etc. E aí eu termino o filme particular. Aqui dá para ver também. Ele está aqui cumprimentando esse povo. E aí é até interessante, porque pra gente que não conhece a história da África do Sul, você vê lá a primeira vez e fala, é um jantar de gente importante, sei lá, que seja, um jantar aí de gente... E aí depois, quando você vai escavando, o cara tá lá. E pra mim, assim, ter descoberto isso também acho que foi uma das primeiras coisas que eu descobri. Eu fiquei meio chocada com o filme, e aí também isso já me instigou a ir procurar mais coisas sobre ele. Mas eu vou colocar... E aí no final... Eu tematizo porque, como eu falei, aquela parte sobre o feiticeiro, para mim, era uma forma de demonstrar a vulnerabilidade daqueles sujeitos que estão indo lá e procurando a poção sexual, sei lá, o que eles estão fazendo. E aí, no final, eu coloquei um vídeo do assassinato do Verwoerd e o final do filme. Acho que se eu tiver tempo, dá para mostrar para vocês, não sei se eu tenho. Mas que também faz um paralelo que é quase assim, esse povo todo aqui branco está jantando, e aí do lado, claro, tudo isso é imaginário, mas você tem o paralelo das duas coisas passando ao mesmo tempo. Daí do lado do povo jantando, você tem as imagens do assassinato dele. Flags of Commonwealth nations flew over Marlborough House. It was the start of the Commonwealth Conference, and Mr. Wilson prepared to face demands for stronger action over Rhodesia. African representatives, including Mr. Kapepwe, Zambia's foreign minister, and Uganda President Milton Obote, strong supporters of the pressure group, prepared to hear Mr. Wilson's statement. The conference had already paid silent tribute to Sir Abubakar Tafawa Balewa, Nigerian premier, killed in the January revolt, and was settling down for what has been described as the showdown talks. Then came the shock news. Dr. Hendrik Verwoerd, South African Premier, had been assassinated. At South Africa House in London, people gathered. The man they called the chief architect of apartheid was dead, stabbed to death as he sat in Parliament. White and coloured alike deplored the bloody violence. From all over the world, messages of sympathy and regret were sent to the bereaved nation, which had lost its leader 2 days before his 65th birthday. In Rhodesia, Mr. Smith adjourned Parliament as a mark of respect. Though forceful in his policies, Verwoerd was a retiring man who seldom attended public functions. Many said he was living on borrowed time, for it was at Johannesburg Agricultural Show 6 years ago that he cheated death in one of the most dramatic assassination attempts in history. Though twice shot in the head, he miraculously recovered. This time, fate was against him. While bells rang in the background to assemble members of Parliament, a messenger approached Dr. Verwoerd as he sat at his desk. Without warning, the man plunged a knife into the Prime Minister's neck and chest. Minutes later, Dr. Verwoerd was dead. Isso é quase o final do filme. Não exatamente o final, mas quase. Depois existe... ele vai para essa sugestão de vídeo que é um moço falando... Um moço, né? Um cara... O novo primeiro-ministro da África do Sul
falando como ele pretende continuar as políticas do apartheid, porque, afinal, depois da morte do Vervalde, o apartheid não terminou. Mas, enfim, depois disso eu termino com uma música, simplesmente só colocando a música, mas uma música da Miriam Makeba, que se chama Beware Vervalde, que é Cuidado Vervalde. A Miriam Makeba era uma cantora da oposição, então é até interessante que ela tenha feito, antes da morte do Vervalde, uma música Cuidado Vervalde. E aí eu acabo com ela. Acho que é um pouco isso, não sei, que eu tinha para dizer sobre o filme, apresentando para vocês e as questões que eu pensei enquanto eu fazia. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Deu para entender? Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Mas era um filme que você fez para a sua... Espera só um pouquinho, tem uma pergunta aqui. Aí eu passo o microfone para você, tá bom? Primeiramente, parabéns pelo filme. Você pode falar um pouquinho sobre o processo de montagem? Como que foi, assim, essas decisões que você tomou? Eu acho que você passou, né, o filme 2 vezes. Primeiramente ele na íntegra e depois você separou em 4 blocos. E também como que foi o processo de direito de imagem, de uso de imagem de tudo que você pesquisou na internet, assim, que você colocou alguns vídeos, algumas imagens. É isso. Tá. O processo de edição, vou começar por uma pergunta mais fácil. Obrigada. Eu editei com a Clara, que foi a montadora do filme, e a gente fez predominantemente durante a pandemia. E também o filme é um pouco um filme de pandemia, né? Como vocês puderam ver, assim, uma pessoa maluca pesquisando no computador. E aí eu fazia uma versão, mandava para a Clara. Aí ela ia lá, porque meu conhecimento de Premiere é reduzido, assim. E aí ela ia lá, mexia, mandava para mim de volta, e eu mandava para ela, então foi um pouco correspondência. E a gente sentou junto para fechar a última versão, mas a edição, ela é o roteiro. O roteiro veio na edição, não tem roteiro nesse filme, assim. Quer dizer, tem roteiro, mas ele veio a partir da edição, né? E aí, sobre isso, bom, é o que eu falei, eu tentei fazer tudo num plano sequência, para que você fosse... É que aqui eu cortei, picotei para mostrar para vocês. Mas para que você fosse indo nessa lógica do hiperlink. Esse é um caminho de pesquisa. Teriam 50 mil, dependendo da sua curiosidade, de onde você clica lá na internet. Quanto aos direitos autorais, é um pouco a minha bandeira de que eu não uso nenhum. Internet, citação, e é isso. Eu não distribuí o filme, eu não ganhei dinheiro em cima dele. Inclusive, esse filme foi feito com meio edital de um curta-metragem. Então... com 20 mil reais, sei lá, o que é bastante pouco, e até porque a digitalização do filme já é muito, e a gente só está passando em festivais, numa janela de festivais, a gente conversou com pessoas sobre, assim, fez consultoria jurídica, viu o que era possível, e eu não vou poder distribuir, assim, mas só para dizer também que isso é uma posição política que está problematizada no filme. Em vários momentos eu mostro a questão dos direitos autorais citada lá para ser pago. Tem um momento que eu tenho que pagar pelo arquivo, tem momentos que aparece propaganda, tem momentos que aparece licencia esse arquivo. Então é uma questão que está sendo discutida à medida em que eu faço o filme, de certo modo. E é isso, assim, se eu fosse pagar, não faria, porque não ia ter como, sinceramente. E aí espero que não caia 50 processos na minha cabeça. É só isso que eu peço. Mas é um risco. Então, você falou que está fazendo doutorado, né? Daí minha pergunta é se você fez o filme de um ponto de vista dos seus estudos acadêmicos, assim, ou se você foi um processo menos acadêmico e mais criativo, assim, não acadêmico. Sim, ele foi paralelo, porque o meu doutorado, eu estava explicando no começo que ele é em História da Arte, então ele meio que não tem nada a ver. Tem a ver, porque eu estudo um pouco imagens de arquivos coloniais apropriados por artistas modernos. Então tem a ver, mas assim, é num campo muito acadêmico, no campo das artes visuais, eu não estudo cinema, então mais ou menos. E aí não tem um link direto com o doutorado. Eu fiz, inclusive, eu comecei a fazer no intervalo entre o mestrado e o doutorado de forma muito independente, um pouco pelo produto do acaso mesmo.
acho que é isso. Alguém mais? Tem uma curiosidade. É que a gente está gravando aí, se você puder falar. Bom, primeiro achei super interessante várias coisas. Minha cabeça deu um nozinho. Parabéns. Eu fiquei só curiosa do comprador do Mercado Livre, quando você comprou o carretel, se você chegou a perguntar da fonte por que veio esse filme junto. E se você descobriu quem era a família que estava viajando, porque pelo reconhecimento eu fiquei super curiosa de saber se você chegou, quem era essa pessoa, enfim, se você chegou a alguma resposta de por que esse filme, como que foi que esse filme foi caminhar aí pelo mundo. Tá. Eu tentei contactar o cara que me vendeu no Mercado Livre, ele falou, não sei, não faço a mínima ideia, filme particular, sei lá. Aí não consegui rastrear por ele falou que ele era também um vendedor de sebo, então sei lá, não sabia também. E aí, quanto à família, eu procuro uma hora no filme, que eu não mostrei pra vocês, mas eu não encontrei. Eu, na minha pesquisa obsessiva, vendo o gabinete do Dr. Verwoerd, lá do arquiteto do Apartheid, encontrei um cara que talvez pudesse ser ele, mas não era nenhum grande ministro, era o staff menor, assim. Mas eu não teria certeza, não afirmaria, não sei, não tenho ideia. Eu fiquei obsessivamente procurando página de Facebook para ver se eu encontrava essa menina. Facebook, Instagram, sei lá. Aí via todos os parentes de todos os caras do gabinete, mas eu não consegui encontrar, assim. Então, eu não tenho ideia de quem sejam. Quando eu botava... Isso é só uma curiosidade engraçada. O filme participou do Rough-Cut Lab do Doc São Paulo. E aí a gente botou um frame lá e tal. E aí, no final do processo, quando eu procurava a cara do cara, me mandava para mim mesma. Mesmo que não fosse o mesmo frame, mandava para esse filme, porque ele tinha participado de um laboratório, e aí você botava lá, e ele é muito bom esse software, porque é isso, às vezes era um outro frame, mas ele conseguia reconhecer que era o mesmo cara. Assim. Ah, é? Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Eu agradeço.